Que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir nesse momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Queridos, vamos então meditar na palavra de Deus. Deus nos abençoe para vencermos nos próximos 30 minutos. E eu não estou falando do Flamengo, eu estou falando de púlpito e pregação. Amém, queridos? Amém, queridos? Ah, que bom, que bom, que bom. Joia. Série Encontros Transformadores. Última mensagem desta série. Jesus conversou com os seus discípulos. Jesus conversou com Marta. Depois conversou com Maria. E agora ele vai bater um papo com Lázaro. Ele vai conversar com um morto. E eu e você que cremos que esse morto atendeu, levante a sua mão agora em nome de Jesus. Amém, queridos? Encontros transformadores, Lázaro, venha para fora. É o tema de hoje e nós vamos fechar esta série com esse último texto, a partir do versículo 35 de João 11 até o 45, e nós vamos fechar esta série. Eu quero que você abra o seu coração. Talvez existam coisas na sua vida que Deus só está esperando o seu ato de fé para ressuscitar. E também há muita coisa na sua vida que Ele quer destruir, dissipar. Ele quer que você esqueça e você precisa sepultar. Porque Lázaro revela, a ressurreição de Lázaro revela muito mais que um amigo que voltou a viver. Muito mais do que a gente imagina. E nós precisamos abrir o nosso coração. Porque o que Deus fez lá, Ele quer fazer hoje também no seu coração e na sua vida. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. E Jesus vai nos dizer nesta noite: bem-aventurados são aqueles que creem nesta palavra. O mais importante da vida de fé não é o que estamos vendo Deus fazer, mas o quanto acreditamos na palavra. Jesus disse: mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu quero orar. Senhor, peço-lhe a tua direção para não atrapalharmos com absolutamente nada do que o Senhor colocou no nosso coração externar a tua igreja nesta noite.
externar àqueles que estão em casa, no trabalho, viajando, mas que acessaram este culto. E eu quero te pedir, Pai, de todo o meu coração, que as pessoas que aqui estão e que ainda não abraçaram a fé em Jesus, ou que estão desviadas do caminho e querem voltar, que elas hoje ouçam a sua voz, porque elas estão mortas, embora pensem estarem vivas. Que o Senhor as chame e que elas se levantem para viver a vida que o Senhor sempre sonhou para elas. Nós te oramos assim, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Como disse, após dialogar com seus discípulos, Jesus conversou com Marta e posteriormente com Maria. Só faltava falar com seu amigo Lázaro e ele falou: Lázaro, venha para fora. Jesus não perguntou se estava frio, Jesus não perguntou se estava difícil ou ruim, Jesus não fez nenhuma pergunta, Jesus não o entrevistou, embora pudesse fazê-lo, não o fez, mas ele deu uma voz de comando. A voz de Deus foi ouvida naquela tumba, e aquele morto ouviu a voz de Deus, se levantou, e Jesus disse: retirem as faixas dele e deixe que ele vá. Quando Jesus entra na nossa vida, existem faixas, existem dificuldades que podem se interpor entre a vontade de Deus, que quer que todos sejam salvos, todos saiam de estado de inanição, de morto. Existem coisas e situações que podem querer parar a sua fé hoje, mas eu quero te convidar a crer que hoje Jesus não está chamando Lázaro. Coloque ali o seu nome. Da forma como você está se sentindo, da forma como Deus te trouxe até este lugar, hoje Deus quer de você uma decisão. E eu quero te dar um bom conselho. Ouça o chamado do Senhor para a sua vida. Deus não está brincando contigo, assim como não está brincando comigo. Quando Ele nos chama, bom é atender e recebermos dEle tudo o que Ele tem para nós. Não permita que nada te impeça de correr a corrida da fé. No encontro da vida com a morte, a vitória sempre será da vida, pois a morte não tem poder contra Jesus, pois Ele é o autor da vida. Em Colossenses está escrito que tudo foi feito, tudo foi criado a partir dEle, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Jesus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus chama à existência aquilo que não existe. Deus está te convidando a mudar de vida. Para os mais antigos, o seletor. Quem se lembra do seletor? Quem se lembra? Pode se considerar mais antigo. Que você vai procurando. A Léo fazendo rosto de que não sabe. Você vai procurando a estação do rádio. Vê se você está lembrando agora o que é o seletor. Você vai procurando. Aí está assim, ó. Aí vai diminuindo o chiado. Aí daqui a pouco, opa, chegou. Deus quer que a sua vida pare de chiar. Deus quer que a sua vida seja um canal ininterrupto de bênção, de vida, de graça, de misericórdia, de favor. Há muitas áreas na sua vida que precisam ressuscitar. Às vezes, queridos, a gente sofre tanto, apanha tanto, pena tanto, que a gente até deixa que o amor de Deus, que foi derramado no nosso coração, se esfrie. Como se Deus não nos amasse. Ele continua te amando tanto quanto ontem, ou antes de ontem, ou quando Ele mesmo te trouxe à existência. Ele não deixou de te amar, e hoje Ele te chama. Jesus certa vez disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Foi a pergunta que ele fez para Marta. Na semana passada nós falamos sobre isso. Na semana passada nós não pregamos, fizemos apenas um panorama de todos os versos. Mas hoje eu quero te dizer o seguinte: Deus preparou este dia, Deus reservou este dia para ressuscitar na sua vida aquilo que está morto. Ele vai despertar na sua vida. Talvez você já tenha sido um grande evangelista, uma grande evangelista. Deus colocou sonhos, projetos e planos na vida espiritual e alguma coisa aconteceu, você saiu da rota. Deus quer te fazer voltar hoje para essa rota, para esse caminho. De todos os encontros transformadores protagonizados por Jesus, esse foi o mais emblemático, pois o defunto já estava em estado de total putrefação. Não havia mais nada a fazer a não ser que o nome de Jesus pudesse ser glorificado por meio da morte de Lázaro, com aquele sinal miraculoso. E aqui há um princípio: se Deus não está no negócio, saia também desse negócio. Mas se o nome de Deus, o nome de Jesus, vai ser glorificado por meio daquela luta, por meio daquela tribulação, permaneça, porque no final a glória será para Ele. 1 Coríntios 15, 42 a 44, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, ou seja, não vai morrer mais. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. Todos nós vamos comparecer diante de Deus e todos nós vamos ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, desprezo e castigo eterno. Mas todos nós vamos ressuscitar. Feliz é aquele que ressuscitar a primeira vez, a primeira ressurreição. Porque aqueles que virão na segunda, já será para julgamento eterno. A morte humana é inevitável, pois não podemos acessar a eternidade com o Senhor sem nos despirmos deste corpo mortal. Nós que morremos em Cristo, ao ressuscitarmos, receberemos novos corpos, e estes serão eternos, especiais, glorificados e totalmente incorruptíveis. Seremos tal qual Jesus. Nós teremos uma vida plena, eterna, poderosa, vigorosa. Não vamos nos corromper por mais nada, porque seremos transformados. Isso aqui, queridos, vai para o pó e não demora muito. Aleluia. Vou deixar uma viúva com 95 anos. Amém? Então, quem quiser 95 anos, vai estar lá. Ela não vai querer mais nada. Mas a verdade é, todos nós vamos passar. Quando a gente vai a um sepultamento, Vivian, a gente olha para o sujeito ou para a sujeita ali, a sensação que a gente tem é que a gente nunca vai estar naquela posição. Mas Salomão já dizia, né? Melhor é a casa onde há luto do que onde há festa, porque a casa do luto é o fim de todos. Pastor, que sermão sombrio. Não, eu quero te dar vida. Eu quero te dar hoje a oportunidade de abraçar o céu. Deus não quer que ninguém morra e vá distante dele. Não, Ele não quer que você fique distante dele por toda a eternidade. Ele quer que você esteja com Ele para sempre. Ele já providenciou um caminho, Jesus, a ressurreição e a vida. Escolha a vida e não a morte. Se eu não quiser escolher seguir a Jesus, você vai continuar no estado que você está, morto, embora pareça estar vivo. Mas a verdade é que a Bíblia nos mostra que estamos mortos. Jesus nos deu essa promessa e foi para provar que Ele era o Todo-Poderoso, para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, que Ele demonstrou todo o seu poder realizando algumas
Algumas, não foram, ele não chamou todo mundo, embora, é muito bonito isso, lá no texto de Mateus, quando fala sobre a ressurreição, a Bíblia diz que muitos corpos dos santos, quem já leu isso? Ressuscitaram. Quem se lembra? Ah, que bom. Ressuscitaram e entraram na cidade santa. Ressuscitaram. Você imagina o susto? Muitos corpos, você imagina? Você lembra daquela pessoa que morreu em Cristo? Vamos pensar em Tia Santília, que a maioria aqui mais antiga. Já pensou Tia Santília entrando por ali? Meu Deus, eu sou o primeiro a correr. Meu Deus, é um fantasma. Não é verdade? Ai, meu pai, minha mãe, irmã Tacilina, Andrade, quem mais que já foi? Pastor João, Gutenberg, meu Deus, quanta gente já passou, já está na glória. Não é essa a nossa fé, queridos? E nós estamos indo para lá também, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Jesus, pela fé em Jesus. Acessamos Jesus, acessamos a eternidade com Deus. A ressurreição da filha de Jairo, Jesus disse para Jairo, se incomode não. As pessoas disseram o seguinte, Jairo, sua filha já morreu, dispensa o mestre. Aí Jesus falou assim, não dá ouvido a eles não, fica comigo. Jesus foi lá, quantos acreditam que a menina ressuscitou? É isso, é isso. Você acredita porque você já está ressuscitado com Ele. É por isso que você crê. O Espírito Santo testifica contigo que nós já estamos na glória com Ele. O filho da viúva da cidade de Naim, já vinha lá Jesus e uma multidão com ele, celebrando, cantando, muitos sinais, maravilhas, prodígios, tinha uma multidão com Jesus, feliz, cantando, e vem lá uma turma chorando, lamentando, aquele filho daquela viúva da cidade de Naim. E no encontro da vida com a morte, o que era pranto, choro, dor e tristeza, agora todo mundo está feliz, alegre, porque quando Jesus chega, é assim que acontece. E a ressurreição de Lázaro, são as 3 narrativas que falam e que apontam Jesus, demonstrando todo o seu poder, para que nós, ao lermos, crermos. Para que eu e você, ao ensinarmos, leve outras pessoas a acreditarem, por meio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala a você nesta noite, é Deus falando com você e te chamando pelo nome, para que você, então, desfrute da presença dEle e da eternidade com Ele. O encontro de Jesus com o defunto Lázaro lhe restaurou a vida. Se você se considerar hoje um defunto, se você se considerar hoje um morto, você vai sair daqui vivo. Mas se você pensar que está vivo, você vai continuar morto. Sabe qual é a figura do batismo? Eu morro para o mundo, a fim de nascer para Deus. Mergulhou, morri. E agora? Tenho uma nova vida para começar. A nossa condição de pecadores gera apenas a morte em nós, por isso Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna, e estar para sempre com Ele. Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu e você recebemos por sermos pecadores já está decretado. Nós estamos mortos, mesmo ou ainda que pensemos estar vivos. Você e eu só ressuscitamos, você e eu só vivemos de verdade depois que a vida de Jesus habita o nosso coração, habita a nossa vida. Em razão do pecado, nós estamos mortos, mas quando entendemos o plano de Deus para nos livrar da condenação eterna e nos dar a vida eterna com Cristo, podemos celebrar a vida, mesmo que a morte desse corpo carnal nos chegue, e vai chegar. Lembrem-se de uma coisa, esta vida é passageira, mas a que virá é eterna. E eu quero te dizer uma coisa, há pessoas que pensam que é vida eterna. Você já ouviu alguém dizer assim, morreu, acabou? Você já ouviu essa expressão? Não, morreu, acabou. Acabou não. É aí que começa. Por isso que eu estou aqui, é por isso que essa igreja se reúne aqui há 106 anos, é por isso que o Evangelho está sendo pregado, para que Deus dê às pessoas a oportunidade de entregarem o coração a Jesus, deixarem a morte e abraçar a vida. Todos nós temos uma responsabilidade,
e eu tenho certeza que todos nós queremos receber a vida eterna. Amém, queridos? Atos 3, 19 a 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. A ressurreição virá sobre toda a carne, mas existem dois destinos. O primeiro destino, vida eterna com Deus. Segundo destino, morte eterna sem Deus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Dois destinos, um com Deus, com amor, com paz, com vida, com alegria, e outro de castigo, de punição eterna. Não vai parar. A Bíblia diz que o verme não desaparece, o fogo não se apaga, e é tormento. É disso que Ele quer te livrar. E nós estamos aqui hoje para te ajudar. Nós estamos aqui hoje para facilitar para você, a fim de que você não vá para esse lugar. Porque se a Bíblia fala que existe, nós podemos crer, certamente existe. 2 Coríntios 5,10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quem semeou no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quem semeou na carne, da carne ceifará a corrupção, a morte e o desprezo eterno. A ressurreição de Lázaro cumpriu o propósito para o qual ele foi estabelecido. Glória para o nome de Jesus. Você se lembra disso? Ele disse para os discípulos assim: olha, eu folgo que eu não estivesse lá e vocês estivessem aqui comigo, porque o meu irmão, o meu amigo Lázaro, ele vai ser ressuscitado, e eu quero que vocês se alegrem com isso, eu quero que vocês creiam nisso, vamos lá acordá-lo. Aí Tomé disse assim: vamos lá também para morrer com ele? Não, ele não foi lá para morrer, não era o tempo dele morrer, ele foi lá para trazer vida. E Jesus foi lá e disse para os discípulos: é para a glória de Deus, é para o Filho do Homem ser glorificado. Quando Deus quer que o seu nome seja glorificado, quando Deus quer que o nome dele apareça, quando Deus quer que as pessoas vejam a obra dele, ele usa a minha vida e a sua. E coisas extraordinárias eram feitas pelos apóstolos e o povo glorificava a Deus, agradecia a Deus, era simpático a Deus. A Bíblia diz que todos os dias tinha gente chegando e ia aumentando o número dos que iam sendo salvos, exatamente porque onde Deus está, tem amor, tem alegria, tem paz, tem poder, tem autoridade. E é isso que nós queremos para a sua vida. Você terá autoridade sobre os seus impulsos carnais, sobre os seus vícios. Você vai receber poder de Deus para entender que o propósito de Deus para a sua vida é te tornar um santo, porque Ele é santo. Ele vai dar a você condições totais de vencer os seus impulsos, de vencer a sua língua, de vencer o seu temperamento, de vencer. O poder dele primeiro atua em nós, e depois então, por meio de nós, ele vai transformando e cumprindo a vontade dele. Você se lembra quem você era antes de Jesus entrar na sua vida? Quem se lembra? Lembra? Hein? Como é que era isso aí? Hein? Eu não quero que você lembre, porque as coisas velhas já, eis que tudo, mas você não tem amnésia. Você sabe quem você era, como você pensava, como você agia, até que Jesus encontrou com você. É daí para frente que começa a sua vida, porque até ali você estava morto. Pastor, nunca matei, nunca roubei, vai para o inferno assim mesmo. Se não aceitar Jesus, não é porque a gente é bom. Quem pensa que está indo para o céu, ou porque não precisa de arrependimento, porque eu sou bom, eu até dou comida aos pobres. Comida aos pobres, tem gente que não tem nada a ver com Deus e faz melhor do que eu e você. Todos nós vamos comparecer diante de Deus.
E a senha é Jesus. Qual é a senha da sua salvação? Jesus. Foi Ele que morreu por mim e por você. Ele é a ressurreição e a vida. Observem, Apocalipse 20, 12 a 15. Hoje você não vai dormir. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Notem, livros foram abertos e outro livro, que é o da vida. Quem está no livro da vida? Mas só um amém, assim uma mãozinha? Glória a Deus, aleluia. Joga o chapéu para o alto. Celebrar, pessoal. Celebre. O teu nome está no livro da vida. O teu nome ninguém tem poder para tirar de lá. Porque foi Jesus que escreveu o teu nome lá. Ninguém tira. Ninguém tira. Está lá. Então, livros. Aí eu me lembro de Jesus falando, olha, porfiai, né, desejai entrar pela porta, porque apertado e difícil é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Agora, olha, despreze o caminho largo. É fácil, é muito bom, é prazeroso, é uma coisa maravilhosa. Muitos entram por ele, mas também se perdem. É caminho de perdição. Então, olha, escolher o que você vai assistir, escolher o que você vai ouvir, dar um tempinho para não agir no impulso, tudo isso é porta estreita. Dá uma ajeitada na vida, hein? Aleluia. Amém? Deus está falando contigo? Dá uma ajeitada na vida, corrige aí. Deus está falando contigo? Corrige aí, hein? Corrige. Muda esse estado civil. Você já é casado e casada, meu Deus. Vai lá. Coragem. O que precisa mudar? Você já é salvo. Agora é só fazer a próxima parte e Deus vai ajustando a sua vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Consegue imaginar o que é isso? De todas as eras, de todas as gerações, as pessoas voltando. Aí eu vou perguntar a Jesus, quem é Nabucodonosor? Aí eu vou perguntar, porque ele foi salvo. Você sabia que Nabucodonosor se salvou? Hoje eu louvo e exalço o Deus do céu, porque não há Deus como esse. Deixou os deuses da Babilônia e começou a servir ao Senhor. Nabucodonosor. Outro também que foi terrível, Manassés, depois virou o jogo, ele se converteu, foi um rei tremendo, mas fez cada lambança terrível. Mas no final da vida, melhor não é como você começa, é como você termina. Amém? Começou, deu tudo errado, mas agora você está no caminho certo. No final, vai certo, porque Deus vai te abençoar. Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa muito mal e termina bem. O que Deus quer é que a gente termine bem. E eu tenho certeza que será assim na sua vida também. Então o mar, aí a gente vai ver Ulisses de Guimarães, quem mais? Quem mais? Né? Porque Teori Zavascki, ninguém achou essa gente. E outros que foram, infelizmente, perderam a sua vida nas águas. Rio, mar, trovoada, enchente. Todo mundo vai voltar. Todo mundo. Ninguém vai ficar para trás. Ih, achou um pedaço do pé ali. Não tem problema, vai juntar tudo, querido. Vai juntar tudo. Você crê nisso? É bom crer. Alguém certa vez me perguntou assim, pastor, é problema um crente cremar? Eu disse, não, nenhum. Vai voltar? É porque eu tenho sonho de jogar minha cinza, alguém jogar minha cinza no mar. Não tem problema. Além de Deus tirar você de dentro d'água, ele ainda vai recompor você todinho, você vai pagar por tudo. Inclusive por esse corpo que ele te deu, que é templo do Espírito Santo. Então não quero mais não. Rapidinho. Seu corpo é templo do Espírito Santo, sim ou não? Esquece essas coisas, queridos. Mas pastor falando de tal, deixa o pastor.
Não, o bispo tal fez assim. Não, deixa o bispo. Preserve-se. Você se lembra que Eliseu foi morto? Morreu. Eliseu morreu, foi sepultado. Aí um dia estava vindo um cortejo fúnebre. Quem se lembra aí? Quem lê Bíblia aí? Ah, que bom. Pouca gente, mas lembra. Aí está vindo o cortejo fúnebre. De repente veio o adversário, uma guerra, e acabou a tristeza, senão a gente vai morrer também. Jogaram o pobre do defunto na cova aonde Eliseu estava sepultado. O que aconteceu? Para tirar 10, o que aconteceu? Até ele saiu correndo. O sujeito já ressuscitou correndo de novo. Sabem por quê, queridos? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Esse corpinho aí, com 60 quilos, com 70 quilos, ainda não chegou em mim, com 80 quilos, ainda não sou eu, com 90 quilos, já estou na faixa, quase 100, esse corpo aí não é seu, é dele. Quem está entendendo? Não importa o tamanho, a forma, esse corpo aí, a Bíblia diz, honrai ao Senhor com o seu corpo. Cuide dele. Você não precisa de nenhum adereço mais, tá, queridos? Cuide dele. Cuide dele. Deus vai ressuscitar você. Amém? Então a morte e o Hades foram lançados aonde? No lago de... Ué, tem lago de fogo? Tem. Para lá vai a morte, porque é o último, Paulo diz em Coríntios capítulo 15, que o último adversário a ser vencido é a morte. Então, a morte, por isso que nós não vamos morrer mais, tá, queridos? Então, a morte e o Hades foram lançados aonde? No lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de... É melhor que o seu nome esteja lá no livro da vida. Você pode escolher também não acreditar em nada do que você está vendo e ouvindo hoje. Mas a minha oração por você é que você acredite. Quando ressuscitou o seu amigo Lázaro, Jesus estabeleceu-se como Filho de Deus por causa do milagre. Muitos em Betânia creram nele. E crer nele naqueles dias era dizer, este é o Cristo, o Filho de Deus, é Deus conosco, Emanuel prometido. A implicação era que a gente imagina. Por isso aqueles homens lá no cego, quem assistiu a mensagem, se você não assistiu, assista. Por isso que os pais disseram o seguinte, ó, não confessa que é Jesus não. Se confessar que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que é Deus na terra, que é o Verbo encarnado, que havia sido prometido, você vai ser expulso da sinagoga. Aí os pais disseram assim, ó, faz o seguinte, vai lá e entrevista o homem lá, que ele tem idade, ele vai responder por si só. Nós não sabemos de nada. Só que aquele cego seguiu a Jesus, porque Jesus o recebeu. E ele hoje está no céu, e os pais dele no inferno. Eu espero que tenham ido para o céu também. Mas se continuaram com aquele coração, negando a Jesus e a sua divindade, certamente não foram para um bom lugar. Pois bem, quando ressuscitou então o seu amigo Lázaro, Jesus estabeleceu-se como Filho de Deus. O propósito era provar que ele era quem ele disse que era. E o que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, as pessoas daqueles dias diziam o seguinte, olha, a palavra dele é diferente dos escribas e fariseus, que a palavra dele traz à existência o que ele diz que é. Ele diz para o cego vê. Ao coxo anda, o coxo anda. Ele expulsa o demônio e expulsa mesmo. Queridos, nós estamos diante da palavra dele. Repito, a minha oração é que você creia. O que nós queremos com esta celebração hoje é que Deus ressuscite áreas da sua vida, mas sobretudo ressuscite os mortos que estão junto conosco aqui. Como que é isso, pastor? Aceite a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E o Espírito Santo vai selar você. Aí tudo vai começar a fazer sentido para você. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Porque viram. Creram. Nós não vimos, mas cremos.
Aleluia. Se você quer ressuscitar para a vida no último dia, eu quero rapidamente pensar com vocês em Efésios 2, versos de 1 a 10. E, em primeiro lugar, reconheça hoje que é pecador. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Primeiro reconhecimento que você precisa fazer hoje é: eu sou um pecador. E o pecado, querido, só gera uma coisa: morte. O salário do pecado é a morte. Deus olhou lá de cima, não viu um justo sequer. Se você está na internet, se você está no templo, se você vai assistir esta mensagem depois e não se sente pecador, você já fechou a porta para a sua eternidade com Deus. Porque Jesus veio exatamente porque não tinha um justo sequer, que pudesse tomar o lugar dele na cruz. Ele morreu pelo pecador. E quando você reconhece que é pecador, automaticamente você pode dar o segundo passo, que é: receba hoje a misericórdia do Senhor. Receba hoje a misericórdia do Senhor. O texto segue: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos o quê? Mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Um morto não pode falar, um morto não pode se mexer, um morto não pode fazer absolutamente nada, ele está inerte, está paralisado, não tem vida ali. É assim a condição do pecador sem Jesus. Mas quando ele ouve a voz de Deus e sai daquele túmulo frio, sai daquela vida fria e abraça-se com Jesus, ele tem vida. A vida volta e ele então pode desfrutar muito mais de Jesus, de Deus, do Senhor, da comunhão, da convivência com os irmãos. Mas o segundo passo é: receba hoje a misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, receba hoje a sua ressurreição. Deus nos ressuscitou com Cristo. Você já está ressuscitado, você não vai ressuscitar, já está consumado. Você já está na glória com Jesus, você já reina com Jesus. Isso é a nossa fé. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, na nossa, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você está precisando de ressurreição, Jesus está aqui nesta noite te chamando pelo nome para que você receba a salvação, a sua ressurreição. E em último lugar, receba hoje de graça o seu perdão eterno. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você hoje vai ser salvo pela graça, não é pelo seu mérito. Muitas pessoas pensam que deixa eu dar uma ajeitada na minha vida primeiro e depois então eu vou ser crente. Se você pudesse fazer isso, Jesus não precisaria te purificar de todo pecado, de toda injustiça. Isso quem faz é Ele. Você tem que se aproximar dele como aquele homem se aproximou. Eu sou pecador, sê propício a mim, ouça a minha oração. Quando você reconhece que é pecador, a porta da graça, da misericórdia se abre sobre a sua vida. Você recebe a ressuscitação, você é ressuscitado em Jesus e passa a desfrutar do perdão eterno. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé que Ele nos concede,
Você que virá aqui para estudar na sexta-feira, você vai ouvir muito sobre isso. Deus te escolheu, não foi você quem o escolheu. Você ouviu, Deus falou ao seu coração, você disse sim, e Ele começou um processo na sua vida, que só vai acabar quando chegarmos na eternidade. Quem aqui está em processo de santificação? Está no processo. É tão bonito ver as lágrimas do novo convertido. O novo convertido, quando ele erra, ele sente tão profundamente, que às vezes ele sente tanto que ele quer até deixar o caminho. Não, eu sabia, eu não consegui ser crente. Mal sabe ele que todos nós que estamos aqui, todo dia, a gente já amanhece de joelho. Senhor, me perdoa. Porque eu podia fazer melhor e não fiz. Porque há muitas pessoas que pensam que só os erros, o erro grosso, ou grosseiro, é que é pecado. Não, quando você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós somos falhos. Em todos os níveis, nós somos falhos, somos pecadores. E quando a gente abre o coração, Senhor, me perdoe. Eu poderia ter feito melhor e não fiz. Senhor, me perdoe, porque o Senhor me mandou fazer e eu não fiz. Senhor, o que eu não queria fazer, eu acabei fazendo. E o que eu não queria fazer, mas que miserável homem que eu sou, é a crise de Paulo. Paulo não disse isso? O bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. E eu e você, queridos, precisamos receber o perdão eterno. Não fique com culpa. Ele te perdoa por completo. A culpa é um remorso espiritual. Você é perdoado, mas fica lá com aquele remorso. A qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. Não, você é perdoado eternamente. Ele não vai te perdoar de novo, você já é perdoado. Quando Jesus orou por nós, ele disse assim: eu oro não somente por estes, tá, Senhor? Mas eu oro por aqueles que vão crer em mim. Queridos, Deus te ama e Deus nos ama. Ele odeia o pecado, Ele odeia quando a gente se afasta da vontade dEle, mas Ele nos ama eternamente. E o seu perdão está disponível e é eterno. Quem é perdoado, está perdoado. Agora, Jesus diz o que para a gente? Vai e não peques mais. Não pode ter prazer no pecado, maquinar o pecado, maquiar o pecado, transitar com o pecado, viver no pecado. Isso aí você tem que deixar. Aí, uma falha, deixou de fazer. Esse é o pecado que não fere mais Jesus. É a falha humana. Lembra de Pedro? Você me ama, Pedro? Amo. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama de verdade? Senhor, o Senhor sabe que eu me precipito. O Senhor sabe que eu sou um covarde, que eu te neguei. O Senhor sabe que eu arranquei a orelha mesmo, embora o Senhor tivesse nos ensinado por 3 anos que quem com faca fere, com faca será ferido. Eu tirei 0. O Senhor sabe tudo a meu respeito, mas o Senhor sabe que eu te amo. Eu me sinto como Pedro. Você não se sente, não? Sou tão falho, Senhor, mas o Senhor sabe que eu te amo. Então, o pecado, a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o que já veio e o que está por vir, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem anjos, nem principados, nem tronos, nada. Se a Bíblia diz que nada pode nos separar, eu tomo posse disso e vivo a partir disso. A ressurreição de Lázaro é o fator que nos leva a crer no poder do nome de Jesus, pois a semelhança do que fez, Ele nos ressuscitará no último dia, para que estejamos para sempre com Ele. E eu encerro com este verso lindo de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 52. Irmãos,
Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Reconheça hoje que é pecador. Receba hoje a misericórdia do Senhor. Receba hoje a sua ressurreição. Receba hoje, de graça, o seu perdão eterno.